Oi, então hoje o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi para compartilhar, falar um pouco contigo sobre a palavra pecado, o que é pecado. E eu relutei um pouco porque eu pensei, se colocar no Google, colocar em qualquer dicionário, toda pessoa vai encontrar ali a resposta do que eu vou falar. Mas o Espírito Santo continuou insistindo, daí eu dei uma pesquisada no Google, não fiquei muito satisfeita com as respostas que eu achei. Aí eu pensei, sim, vai ter alguma coisa assim que eu possa compartilhar. Então, o pecado, nós geralmente pensamos em atos, tipo assim, em coisas erradas que alguém faz, e isso, claro, isso também é pecado, não é também é pecado, é pecado. Mas quando a Bíblia fala que Jesus veio para resolver o problema do pecado, e esse foi o ato principal, porque para mudar em algumas atitudes, tem pessoas que conseguem mudar atitudes, não precisaria Jesus vir, né? Tem coisas que a gente consegue mudar sem Jesus, e tem pessoas que têm uma vontade forte, outras por alguém, por amor a alguém, muda em alguma coisa, não necessariamente teria que Jesus vir, passar pela cruz, né? Então, o que a Bíblia chama de pecado é aquilo que quem fez o catecismo da Igreja Católica vai lembrar que a Igreja Católica chama isso o pecado capital. O pecado capital é o pecado original, é aquele pecado que originou o pecado em si, né? Então, Jesus não veio por causa de um quadro moral, de comportamento, para simplesmente mudar o nosso comportamento, mas para mudar, para vencer uma ferida, para vencer uma personalidade, algo que está dentro de nós, que é muito mais forte, aliás, é invencível, né? Nenhum ser humano conseguiu vencer essa natureza sem a pessoa de Jesus, só ele venceu completamente. Então, quando é que entrou o pecado? Esse pecado, né, que estamos falando aqui, segundo tem uma explicação no Google, até tem um desenho lá de um tiro ao alvo, né? Então, o pecado ele é um erro no alvo, que é quem erra o alvo peca. Então, tinha lá umas pessoas que faziam tiro ao alvo e elas eram tão certeiras que quando elas erravam aquele alvo, então elas usavam esse termo pequei, quer dizer, errei o alvo, né? Então, no geral, é claro, a vontade de Deus, ela existe, e quando nós erramos naquilo que Deus deseja para nós erramos o alvo. Isso é realmente uma definição da palavra pecado, mas o que é o pecado em si? Ele entrou, nós não vamos agora, eu gosto muito de pegar aquela parte dos capítulos de Gênesis e falar sobre eles, eu gosto um pouquinho até de falar sobre a Eva, sobre o Adão, já li muitas vezes aquela parte de Gênesis ali, e cada vez que eu leio aquilo parece que algo novo fala em mim, né? Então, hoje a gente quer pegar o ponto do porquê, o porquê que a Eva o Adão e a Eva eles comeram aquele fruto, o que é que eles queriam conseguir com aquilo, né? Eles queriam ter o conhecimento do bem e do mal. Então Deus falou para eles: podem comer à vontade, encham a pancinha, comam quando quiserem de todas as árvores do jardim. Só que dessa árvore eu não quero que vocês comam, porque Deus fixou naquela árvore um ponto de obediência, né? Se eles escolhessem obedecer à voz de Deus em tudo, isso quer dizer que eles nunca iriam pecar. Então, quando é que eles pecaram? Quando eles desobedeceram numa coisa. Eu não sei se vocês já conhecem pessoas assim, ou se já passaram por uma situação. Eu, por exemplo, tive uma funcionária que eu tinha um produto para entregar, tinha um horário com o cliente, então eu pedia para ela: eu quero que passe esse blazer. Nessa época eu produzia blazers masculino, e tinha um rapaz lá que estava apaixonado por uma moça, e passou lá, eu deixei o rapaz bonitão, camisa, calça, tudo que combinava, e ele encomendou um blazer, e nesse dia era muito importante para ele colocar aquele blazer novo. Então eu falei para essa pessoa: eu quero que passe esse blazer e tal hora o cliente vem buscar. O que a pessoa fez? 1000 coisas que eu não tinha falado, menos passar o blazer, né?
Então, por que que Deus fez isso? Não teria sido maldade da parte de Deus se ele sabia que eles iam, podiam não obedecer, quer dizer, eles sabiam que eles não iam obedecer, porque Deus ele realmente criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, querendo um amigo, uma personalidade, alguém que ele se relacionasse, que tivesse um relacionamento. O que ele não queria era um ursinho, né? Um ursinho sem vontade, que Deus injetasse nessa pessoa, injetasse em nós tudo que ele queria que nós fizéssemos, e aí nós responderíamos conforme ele queria. Então Deus ia perguntar: tu me ama? Sim, eu te amo. Então, mas não ia ser uma escolha de coração, né? E Deus queria ser amado, queria ser obedecido. Então, dessa maneira, quando o homem escolheu o conhecimento do bem e do mal, ele escolheu: eu quero cuidar de mim, eu não quero que Deus decida tudo por mim, cuide, faça, aconteça. Eu quero conhecer o caminho, eu quero escolher se é a esquerda, se é a direita. Então, quando nós falamos em pecado, isso quer dizer que a vontade do homem, se na escolha dele, nas escolhas, ele escolhe aquilo que não é a vontade de Deus, não é? Ele não consegue mais obedecer, ele entra nele uma força, porque esse conhecimento não foi só algo intelectual, uma informação sobre alguma coisa. O conhecimento, como a Bíblia faz, ela engloba um experimentar de algo, né? Então, no momento que o homem alimenta a mente dele com o conhecimento do bem e do mal, ele está dizendo para Deus: eu quero escolher meu caminho. Por isso que quando a gente ora o Pai Nosso, né, nós oramos assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque na terra ela não está mais sendo feita como ela é feita no céu, né? Então é uma escolha que nós fizemos obedecer. É só que o homem não conseguiu mais. Depois que ele entrou essa natureza, a Bíblia chama de natureza pecaminosa, uma força, uma lei, né? Uma lei, existe uma lei, a lei é algo que sempre acontece. Por exemplo, a lei da gravidade, se colocar alguma coisa em cima, necessariamente ela desce. E assim é a lei, uma lei que age em nós, que nos impede de conseguir fazer a vontade de Deus. Não só como essa lei, essa desobediência trouxe essa impossibilidade, como ela trouxe a morte, né? Porque Deus falou: no momento que vocês comerem, vocês vão morrer. Isso se tornou impossível para todo ser humano vencer tanto essa lei quanto essa morte que entrou em todos nós. Então era isso que eu gostaria que você entendesse, né? Quando nós entendemos essa realidade, nós vamos saber valorizar e compreender melhor aquilo que Jesus veio para fazer na nossa vida.